Então, uma boa tarde a todos, aos nossos amigos que estão aqui presentes, que todos sejam bem-vindos nessa tarde do dia 15 de abril. Estamos dando início a mais uma palestra pública aqui na Sociedade Espírita Jesus Nazaré. Queríamos também mandar um abraço muito fraterno aos nossos irmãos que estão assistindo ao vivo a palestra no mundo inteiro. Essa doutrina que esclarece que estamos aqui para praticar o bem, que nos consola, que tudo passa, as dores são passageiras, pois são produtos das nossas escolhas erradas. E devemos sempre nos animar, buscar em Jesus a inspiração para a solução de todos os nossos problemas, confiando sempre em dias melhores, acreditando em Deus, que é o grande arquiteto do universo, acreditando nos espíritos de luz que nos amparam, nos encaminham e nos encorajam. Então nós vamos fazer a nossa prece de abertura, mentalizando o alto, desligando de todos os nossos problemas materiais, todas as nossas dificuldades. Sabemos que tudo é passageiro. O que não é passageiro é nós que somos espíritos eternos, caminhando na busca do bem e na busca de praticarmos os ensinamentos de Jesus. Mestre amigo, muito obrigado por essa tarde linda do dia 15 de abril. Pai, obrigado pela vida, obrigado por tudo que a gente tem, mas principalmente por podermos acompanhar a doutrina espírita, que nos dá o acalanto, nos dá o ânimo, para que nós possamos seguir a nossa jornada, sempre com muito ânimo, com o pensamento elevado, sempre com muito otimismo, e sempre praticando aquilo que a gente estuda no Evangelho, principalmente o amor ao próximo e o fora da caridade não há salvação. E que assim seja. Então, na tarde de hoje, o tema é omissão, é do livro Justiça Divina, que estuda a obra básica O Céu e o Inferno. Então, é um dos livros da codificação Céu e Inferno, que a gente recomenda que os nossos irmãos em casa leiam. Claro, além do Céu e Inferno, todas as obras básicas são fantásticas. E a gente lembra que agora, dia 18 de abril, é o aniversário da publicação do Livro dos Espíritos, primeira edição, 18 de abril de 1857. Né? Então vamos ler o nosso texto e depois a gente vai tecer alguns comentários à luz da doutrina de Jesus. Né? Então o título é Omissão, reunião pública do dia 24 de março de 1961, primeira parte, capítulo 7, parágrafo 6º. Asseveras não haver praticado o mal, contudo, reflete no bem que deixastes à distância. Não permitas que a omissão se erija em teu caminho por chaga irremediável. Imagina-te à frente do amigo necessitado, a quem podes favorecer. Não te detenhas a examinar processos de auxílio. É possível que amanhã não mais consigas vê-lo com os olhos da própria carne. Supõe-te ao pé do companheiro sofredor a quem desejas aliviar. Não demores o socorro preciso. É provável que o abraço de hoje seja o início de longo adeus. Não adies o perdão, nem atrases a caridade. Abençoa de imediato os que te firam com o rebenque da injúria e ampara, sem condições, os que te comungam a experiência. Né? Então, à luz da doutrina espírita, né? Aqui é a prática do perdão, aquele perdão, perdoar por completo, perdoar total, esquecer mesmo. Né? Se teus pais, fatigados de luta, são agora problemas em teu caminho, apoia-os com mais ternura. Eu até vou repetir essa frase aqui. Se teus pais, fatigados de luta, são agora problemas no teu caminho, apoia-os com mais ternura. Quando nós éramos pequenos, nossos pais nos ampararam,
principalmente a nossa mãe, que nos carregou lá em torno de 9 meses, passando dores, noites às vezes sem dormir, e mesmo depois que nascem os filhos, normalmente as mães passam alguns meses ali naquela preocupação com os filhos. Então agora que os pais são velhos, é o momento da gente não abandonar eles, né? Da gente ajudar eles. Se teus filhos intoxicados de ilusão te impõem dores amargas, bendize-lhes a presença. Se o trabalho espera por tuas mãos, arranja tempo para fazê-lo. O trabalho ele dignifica o homem, além de dignificar, é a ocupação. Uma das coisas que os nossos irmãos médicos recomendam para as pessoas que estão com depressão é se ocupar. Ou o trabalho normal na atividade da gente, tentar voltar a trabalhar, ou fazer um trabalho voluntário. As pessoas que se envolvem com trabalhos voluntários, já é comprovado cientificamente que desenvolvem até 8 vezes mais anticorpos no nosso corpo físico. Olha só, quem se envolve com trabalhos voluntários desenvolve até 8 vezes mais anticorpos no nosso corpo. Por quê, meus irmãos? É a prática do bem. É simples de explicar. Quem faz o bem, atrai o bem, né? Se a concórdia te pede cooperação, não retardes o atendimento. Não percas a divina oportunidade de estender a alegria. Como é bom a gente conviver com pessoas alegres, serenas, né? Que no pior problema elas continuam sorridentes, sorrindo para o problema, para a dor, para a doença, porque é uma maneira do fardo ficar mais leve. Quanto mais a gente reclamar, quanto mais a gente achar que a cruz é desproporcional às nossas necessidades, a prova cada vez ela vai ficar mais difícil, né? Então a gente sabe que tudo é de acordo com as nossas necessidades e ninguém sofre por acaso. Ou as doenças e os problemas atuais são da vida atual, como fala ali no capítulo 5 do Evangelho, causas atuais das aflições, ou no mesmo capítulo, causas anteriores das aflições, que é os erros cometidos por todos nós em vidas passadas. Inclusive nós, médiuns, né? Nós somos os mais devedores, né? Tudo o que enxergas entre os homens, usando a visão física, é moldura passageira de almas e forças em movimento. Tudo é passageiro, tudo, né? Faz em cada minuto o melhor que puderes. O que é esse melhor que puder? Principalmente uma coisa, nesse momento que a gente está passando aí pela pandemia, né? Principalmente uma coisa chamada gratidão. Todo dia a gente vê ali pessoas conhecidas que morrem, que estão desencarnando. Então a gente tem que desenvolver mais uma coisa chamada gratidão. Só pelo fato de estarmos vivos já é um grande presente, né? O dinheiro, mais ou menos, a gente vai dar um jeito. Se não consegue pagar a conta todo esse mês, a gente procura o credor antes de vencer e propõe uma renegociação. Dinheiro a gente dá um jeito, né? Agora a vida, até a gente ter a oportunidade de reencarnar novamente, pode demorar séculos. Por isso que a gente tem que aprender a valorizar mais a vida, se reconciliar com as pessoas que a gente tem problema, amar, emitir pensamentos positivos, né? E o texto encerra assim, ó: seja qual for a dificuldade, não desertes do amor que todos devemos uns aos outros. Está aqui no Evangelho, né, meus irmãos? Está aqui no Evangelho, né? A lei do amor, né? E se recebes em troca a pedra e ódio, vinagre e fel, sorri e auxilia sempre. Porque é possível estejas ainda hoje na terra, diante dos outros, ou os outros, diante de ti pela última vez. Olha só. Sorri e auxilia sempre. Porque é possível estejas ainda hoje na terra, diante dos outros, ou dos outros diante de ti pela última vez, né? Então esse texto aqui, o título é Omissão, né? Ele é um incentivo para a gente, não é não fazer o mal,
a gente precisa principalmente fazer o bem. De que maneira? Trabalho voluntário, pensamentos positivos para as pessoas que estão no hospital lá internadas, entubadas com Covid, principalmente, né? Eu, quando vou dormir, eu sempre tenho pedido assim: olha, se eu puder ajudar durante o sono, se o meu espírito puder ajudar todas essas pessoas que estão nos hospitais e lá, né? E normalmente, sempre quando eu peço isso, eu tenho uma noite muito tranquila de sono. Por quê? Porque o espírito, durante o nosso sono, ele sai para trabalhar, né? Ele fica preso por um pequeno laço fluídico, né? Mas é o momento em que ele sai para trabalhar. Então, por que a gente não pode pedir para sair e fazer o bem, né? Então, não basta a gente não fazer o mal, a gente tem que praticar o bem, a caridade, né? É um período que, por exemplo, a PAI, Criança Feliz, o próprio Portal da Luz, que a casa aqui apoia bastante também, precisam muito das nossas doações financeiras. É as crianças que estão lá, sendo atendidas, né? Então, a gente não pode perder mais tempo. No último livro lançado agora do Divaldo, que ele fala sobre a pandemia, né? Está lá no livro que as pessoas que desencarnarem daqui para frente, que não aproveitaram essa encarnação, poderão ir para lugares onde predomina mais a escuridão do que a claridade. Aqui a gente tem dia e tem noite. Então, olhem só, é a nossa última oportunidade ainda de fazer o bem. De fazer o bem, de se reconciliar, de esquecer coisas que não levam a nada. Tem pessoas com dificuldade de perdoar, né? Filhos que jogam os pais lá num asilo, que poderiam ter condições de manter o pai ou a mãe dentro de casa. Eu estou vendo um caso da minha família, que é Alzheimer, é uma madrinha que vinha aqui comigo aqui na Casa Espírita, veio aqui mais de 25 anos, que a casa de repouso foi o único caminho para ela manter ela viva mais uns 10 anos. Mas a gente deixou até 2 anos atrás ela na casa dela. Porque sempre que tira, segundo o pessoal da área de serviço social, que tira alguém da rotina do idoso, ele não dura muito tempo, dependendo da doença que ele tem, ele não vai durar muito tempo, porque ele sai de toda a rotina familiar dele. Então, se quando a gente era pequeno, o pai e a mãe nos carregaram no colo, a mãe 9 meses ali aguentando ali, dor, vai para cá, vai para lá. Aí quando chega a hora de retribuir gratidão aos pais, muito simplesmente abandonam, né? Então a gente não pode deixar de ser omisso. Quem tem o pai e a mãe vivo, voltar a pedir a benção, ligar para o pai, ligar para uma mãe. Agora, na prática do bem, ligar para pessoas que passaram pelo Covid, porque as pessoas psicologicamente, as reações pós-Covid são as mais variadas possíveis. Então, continuar ligando para a pessoa, para pessoas não entrar em depressão, né? Então, na família da gente, a gente ter todo esse cuidado e com os demais irmãos. Às vezes, um pequeno valor, comida, roupa, que a gente faz a doação para outras pessoas, para as outras pessoas representa muita coisa, porque elas não têm nada. Então a gente está vendo vários exemplos aí pelo Brasil afora, de pessoas que estão na rua, que conseguem um abrigo, que conseguem voltar a trabalhar, né? Porque o dinheiro, meus irmãos, eu conheci muita gente nesses meus 56 anos de vida, que tinham muito dinheiro. E o dinheiro não ajudou nem para pagar as doenças provocadas por esse acúmulo de dinheiro. Porque a pessoa trabalhou a vida inteira para juntar dinheiro. Só que às vezes era uma pessoa miserável, que nunca quis ajudar ninguém e achava que a vida era só o material. Mas a vida não é só o material, né? Então, esse recadinho para nós aqui do livro Justiça Divina, que comenta a obra O Céu e o Inferno, é para todos nós continuarmos ajudando dentro daquilo que a gente pode. Se não tem dinheiro, se não tem roupa, se não tem comida, um cumprimento de mão, né? Um cumprimento de mão, de ombro, um sorriso, gravar um vídeo, mandar para alguém que está às vezes no hospital se recuperando, né? Eu conversei com muitas pessoas que passaram pelo Covid e assim, uma palavra de ânimo, não lembrar da doença, nem perguntar como é que a pessoa está.
dizer, olha, logo, logo a gente está junto, a gente vai estar lá na casa espírita, a gente vai estar reunido aqui, tomando um chimarrão, comendo um churrasco junto, comendo as comidas típicas de cada região, né? Isso a gente pode fazer os N amigos da gente, né? Então, Jesus vem nos dar todo esse modelo para a gente não ser omisso. O ajuda-te que o céu te ajudará. É muito importante a gente fazer a parte da gente, né? Controlar os pensamentos nesse período, tentar se ocupar com leituras. No YouTube nós vamos encontrar inúmeras palestras de todo mundo, né? De todo mundo. Orações. Eu gosto muito, as coisas boas a gente tem que divulgar. Eu gosto muito de uma oração do José Carlos de Luca, que é a oração para abrir o dia. Tem N orações que a gente pode escutar de manhã cedo, de noite, meio-dia, qualquer horário. E a leitura. E desligar um pouco a televisão, principalmente aquele canal que quer só destruir família e só mostra tragédia. Todo mundo sabe que canal é esse, não vamos por uma questão de ética comentar aqui, né? A gente se ocupar com outras coisas. Deixar de ser omisso e relembrar Jesus através da gratidão pela vida que a gente está tendo. E tudo é de acordo com o nosso merecimento. Ninguém, mas ninguém sofre por acaso, né? Esses dias em casa, conversando com a esposa, sobre um caso lá que a gente acompanhou, dela disse assim, olha, ele só consegue dar aquilo. Cada um consegue dar o que tem só. Algumas pessoas, como falou aqui o texto, não conseguem dar nada, porque são muito egoístas, estão naquela fase ainda do egoísmo, não conseguem dar nada. Então nós vamos fazer a nossa parte, tentando mudar as pessoas com os ensinamentos da doutrina espírita. Eu agradeço a todos a atenção, estamos já terminando o nosso horário. Sempre é muito bom ver todos esses rostos novamente aqui, né? Que Deus abençoe as famílias de vocês, que todos voltem com mais alegria, com mais esperança, os nossos irmãos que estão assistindo ao vivo pela internet também. E a gente sempre confia em Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? E vamos reler as obras básicas, reler Chico Xavier, Divaldo, Raul Teixeira, José Carlos de Luca, reler tudo, que a gente é o eterno aprendiz. Então, Mestre Jesus, muito obrigado por essa tarde maravilhosa do dia 15 de abril. Obrigado pela vida, obrigado por essas provas que o mundo inteiro está passando. Sabemos que são as nossas escolhas erradas. Não é castigo, Pai. Te pedimos misericórdia pelo Brasil, misericórdia pelos nossos políticos que pensem mais no povo e não tanto em CPIs e todas essas coisas. E que Ismael, que protege o Brasil, continue nos inspirando para divulgarmos a doutrina espírita em todos os cantos do planeta, semeando o bem, semeando a paz, o amor, a fé, a esperança e a caridade. E que assim seja. Uma boa tarde a todos.